Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade à aula, ao assunto de álcoois, nós já vimos a revisão falando das propriedades fisicoquímicas, falando das reações que já foram tratadas anteriormente na disciplina, e em disciplinas anteriores, né? Reações de substituição, eliminação e adição. Agora a gente vai trabalhar um pouco com diferentes tipos de reação de substituição, mas usando outros tipos de grupos abandonadores, certo? Então, como já discutido, nós sabemos que às vezes há necessidade de fazer, por exemplo, uma halogenação, uma reação de substituição para a introdução de um halogênio, em substratos que não podem sofrer ataque ácido. Então, por exemplo, se eu quero substituir a hidroxila por um átomo de bromo, mas o meu substrato não pode, não pode ser submetido a HBr, eu preciso procurar outra forma, outro método de fazer essa reação de substituição. A reação com PBr3, ela é um método bastante clássico, né, bem comum de ser usado, apesar de ser uma reação mais complicada do que aquela com HBr, ela tem esse benefício de não ter reações. Se eu tiver, por exemplo, uma dupla ligação na estrutura, isso não vai me atrapalhar com o PBr3. Então, o que a gente vai fazer é ativar essa hidroxila. A hidroxila em si é um grupo abandonador fraco. E aí a gente vai fazer a reação com o PBr3 para ativar essa hidroxila e depois substituir o grupo com o oxigênio ligado ao fósforo, fazer a substituição com o bromo, certo? Então, o que acontece inicialmente é o ataque de um par de elétrons livres do oxigênio ao fósforo com a saída de um brometo. Esse composto com o oxigênio ligado ao fósforo, o oxigênio protonado ligado ao fósforo, ele vai ser atacado pela piridina. Essa piridina vai desprotonar e neutralizar essa carga. E agora eu tenho um bom grupo abandonador. O grupo bromofosfito agora funciona como um bom grupo abandonador. Aquele brometo que inicialmente saiu do PBr3 volta, ataca esse carbono e o grupo bromofosfito sai, formando o meu bromoalcano, certo? Então, é uma reação razoavelmente simples, apesar das dificuldades inerentes a usar o PBr3. Atividade para vocês fazerem depois. Certo. Outro método bastante comum é o uso de cloreto de tionila. Então, o princípio é o mesmo. Eu vou ativar essa hidroxila, vou fazer com que ela se torne um bom grupo abandonador. Só que agora o oxigênio vai atacar o enxofre do cloreto de tionila. A ligação dupla, um dos pares de elétrons aqui vem para o oxigênio, deixando ele negativo. E aí eu fico com essa forma exoiteriônica, né? Com uma carga positiva no oxigênio e uma carga negativa no outro oxigênio. Novamente a peridina é usada como base para desprotonar. Eu tenho a saída de um cloreto. E aí eu vou formar o grupo com o oxigênio ligado ao meu cloreto de tionila que foi inicialmente introduzido na reação. E libero piridina, certo? A reação continua com um novo ataque da piridina ao enxofre e saída do segundo átomo de cloro. E agora o meu grupo abandonador está formado com o SO2 aqui ligado ao piridina, certo? E aí um dos cloretos que saíram anteriormente ataca esse carbono. Eu tenho a saída do enxofre com o oxigênio ligado ao piridínio aqui. E essa espécie colapsa para liberar SO2 e regenerar a piridina. Então, de novo, é uma forma de halogenar esse composto sem depender do meio ácido. Certo. Outra forma bastante comum de ativar essa hidroxila como grupo abandonador é substituir o hidrogênio da hidroxila por um éster sulfônico. Então, os ésteres sulfônicos mais comuns são os grupos mesil, tosil e triflio. Esses três grupos podem ser usados e eles tornam a hidroxila do álcool um excelente grupo abandonador. Novamente, eu vou usar um nucleófilo para atacar o carbono ligado aqui ao meu éster sulfônico, né? O, o grupo tosil, os três grupos funcionam muito bem. Eu, particularmente, tenho mais experiência com o grupo tosil, mas os outros dois também funcionam muito bem. Então,
eu vou usar o meu cloreto, por exemplo, o cloreto de tosila, o cloreto de mesila, vou fazer a substituição desse hidrogênio, vou ligar o oxigênio ao grupo éster sulfonato, e agora esse grupo aqui se torna um bom grupo abandonador, certo? O meu cloreto novamente sai, eu usei novamente a piridina como base, a piridina e aminas de forma geral, mas principalmente a piridina é muito usada nessas reações. E aqui eu tenho o meu mecanismo, certo? Então, o grupo que vai ser substituído, a hidroxila está aqui, ela vai estar ligada ao éster sulfônico, eu tenho a piridina desprotonando, formei o meu grupo, o álcool ligado a esse éster, formando o éster sulfônico, certo? Mais cloreto de piridina. Então, uma reação bastante eficiente. Aqui é mostrando o intermediário, mostrando como é que a piridina atua para desprotonar, para levar a saída de cloro e a regeneração dessa dupla ligação com o enxofre. Certo. Então, a gente viu bastante nas aulas anteriores e nesse, nessa etapa aqui, reações de substituição da hidroxila. Mas além da hidroxila ser muito útil, como quando eu a torno um bom grupo abandonador para formar uma reação, para participar de uma reação de substituição, esse álcool também pode ser usado para formar compostos carbonílicos variados. E aí vai depender do que é que eu preciso, vai depender do substrato. Então, a partir de um álcool, eu posso formar, se ele for primário, formaldeído, se ele for secundário, cetona, se ele for primário, também ácido carboxílico, éster, amida e assim por diante. A gente vai trabalhar melhor a carbonila, as reações dos grupos carbonílicos no futuro, certo? Aqui eu vou explorar um pouquinho mais como formar essa carbonila e algumas reações, mas não vai ser tão detalhado assim. O nosso foco aqui são as reações com os álcools, certo? Aqui mostrando só as propriedades da carbonila. E aí, essas reações de formação de compostos carbonílicos a partir de álcools são reações de oxidação, né? Se eu oxido a hidroxila, ela vai para a carbonila. Se eu reduzo a carbonila, ela volta para a hidroxila. E a gente vai ver esses dois processos mais à frente. Mostrando os estados de oxidação, diferentes estados de oxidação, considerando o conteúdo de oxigênio, né, ligado a um carbono, que também são formas diferentes de representar esses diferentes estados de oxidação, certo? Então, de forma geral, quando a gente considera estado de oxidação associado à presença de oxigênio, o meu estado de mais baixa oxidação, né, o estado mais baixo de oxidação é aquele onde eu não tenho oxigênio, e o estado mais alto de oxidação é onde eu tenho o maior número de oxigênios ligados ao carbono, sendo o máximo possível a formação do CO2, né, a reação de combustão completa. Mas a oxidação não está somente ligada à presença de oxigênio. A substituição numa cadeia carbônica, substituição dos hidrogênios por elementos mais eletronegativos, configura a oxidação também daquele carbono. Então, por exemplo, quando eu aumento o conteúdo de halogênio ligado a um carbono, eu estou aumentando seu estado de oxidação por conseguinte. Certo, eu posso calcular esse estado de oxidação e, como eu acabei de falar, quanto mais hidrogênio eu tenho ligado, quanto mais átomos pouco eletronegativos eu tenho ligado ao carbono, menos oxidado ele está. Quanto mais átomos mais eletronegativos que o carbono eu tenho ligado a ele, mais oxidado ele está. Certo. Então, como é que eu construo compostos carbonílicos a partir de álcoois? Eu vou fazer reações de oxidação. Então, quando eu tenho um álcool primário, eu consigo oxidá-lo até o composto carboxílico, até o ácido carboxílico.
Se eu quiser, a partir de um ácido carboxílico, eu posso reduzir para chegar no álcool primário também, certo? O mesmo funciona para os ésteres, só que no caso dos ésteres eu vou formar dois álcools, né, quando eu reduzo. Aldeídos podem ser reduzidos a álcools primários e cetonas a álcools secundários. A forma mais direta, mais simples de demonstrar essa redução da carbonila é o uso de hidretos. Então, eu uso uma fonte de hidreto, né, um composto que gere hidreto, para atacar, fazer uma adição à carbonila. Aí eu vou formar o alcóxido e depois eu vou protonar esse oxigênio negativo para formar o álcool. É muito comum fazer isso com boridreto de sódio e hidreto de lítio e alumínio. Eles têm seletividades e reatividades diferentes, então aqui no slide vocês podem observar que o hidreto de lítio e alumínio ele atua numa faixa maior de compostos, né? Certo. Então, o boridreto de sódio, ele é bastante usado para reduzir aldeídos e cetonas. Então, se eu tenho aqui no exemplo o butanal, tratando o butanal com boridreto de sódio, eu consigo o 1-butanol e, no caso da butanona, tratando com boridreto de sódio, eu chego no 2-butanol, certo? Então, a reação acontece com a transferência de hidreto, um dos hidrogênios, né, um dos hidrogênios ligados ao boro ataca a carbonila, o carbono com carga parcial positiva da carbonila, ataca como hidreto, forma o alcóxido e depois, em meio aquoso, que pode ou não ser ácido, eu tenho a formação do álcool no final. Para o caso do hidreto de lítio e alumínio, eu tenho o mesmo tipo de mecanismo, com a diferença de que o hidreto de lítio e alumínio ele não pode ser usado em meio aquoso, né? O boridreto eu tenho mais maleabilidade. O hidreto de lítio e alumínio, não. Se eu colocar ele em meio aquoso, ele vai reagir com a água e aí essa reação aqui não vai funcionar. Então, ácidos carboxílicos vão gerar álcools primários e ésteres vão gerar dois álcools, né? Um álcool que vem da porção carboxílica e um álcool que vem da porção alcoólica, que é a estrutura de Lewis do boridreto, do hidreto de lítio e alumínio, desculpem. Certo. O hidreto de lítio e alumínio, ele vai reagir com o ácido carboxílico, como eu falei anteriormente, através do fornecimento de um hidreto, né? Ele vai reagir atacando centros positivos na molécula. Então, quando eu tenho um ácido carboxílico, o centro positivo primário, o átomo mais deficiente em elétrons, é esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, o primeiro ataque do hidreto vai acontecer a esse hidrogênio. Depois que o carboxilato é formado, aí sim eu tenho um novo ataque ao carbono aqui com carga parcial positiva, né, o carbono deficiente em elétrons. Eu vou formar uma espécie com o oxigênio ligado aos dois contraíons aqui, né, o lítio e o aluminato. Eu vou eliminar um aluminato para formar o aldeído, certo? Quebrar uma ligação carbono-oxigênio para formar o aldeído. Essa reação com hidreto de lítio e alumínio ela não para no aldeído. Então, o aldeído vai ser formado e eu tenho um novo ataque do hidreto à carbonila, uma nova migração desse par de elétrons para o oxigênio, formando a espécie negativa conjugada com o lítio aqui. Depois eu faço o workup da reação em meio aquoso, geralmente ácido, e formo o álcool no final. Então são reações bastante eficientes também. Como eu tenho diferença de seletividade, de reatividade entre essas fontes de hidreto, eu posso escolher qual é o meu reagente, qual é o meu substrato, para fazer a reação do modo que eu quero. Então, por exemplo, o Dibal, que é também uma fonte de hidreto a partir do alumínio, a partir de aluminato, ela consegue parar, eu consigo fazer a reação parar no aldeído, certo?
O mecanismo é muito semelhante, mas se eu controlar bem e fizer a baixa temperatura, eu consigo parar a reação no aldeído. O hidreto de lítio e alumínio, como a seletividade dele é diferente, ele reage com alguns grupos e com outros não, eu posso planejar a minha síntese de modo a, numa estrutura onde eu tenho duas carbonilas diferentes, planejar para que só uma delas reaja. Então, o hidreto de lítio, o borohidreto de sódio, ele reage com carbonila de cetona, mas não de éster. Então, eu consigo formar o meu hidróxido aqui, meu álcool, mantendo a função éster na outra ponta. O borohidreto de sódio também tem a facilidade, tem a vantagem de não adicionar em ligações duplas e triplas. Então, um substrato que tem dupla ligação, que eu quero manter essa dupla no local, ele também pode ser colocado para reagir com borohidreto de sódio, como mostrado na reação aqui embaixo, certo? O hidreto de lítio e alumínio, por outro lado, ele vai ser bem menos seletivo, bem mais reativo, né? Então eu vou fazer, ele vai reagir com aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, amidas. Então, amidas primárias levam a aminas primárias, secundárias a aminas secundárias e a amida terciária levam a amina terciária. Atividades. Certo, aqui é uma figura mostrando essa diferença de poder redutor entre as fontes de hidreto, né? O hidreto de lítio e alumínio ele vai ser usado por uma faixa maior de compostos, enquanto os que são reduzidos por borohidreto de sódio geralmente vão ser cetonas e aldeídos. Claro, eu posso fazer algumas modificações na reação, mas a grosso modo seria essa a forma como os meus compostos carbonílicos vão reagir. Tá, então eu mostrei para vocês aqui como é que eu posso fazer, a partir de uma carbonila, um álcool, certo? E se eu quiser o contrário, se eu quiser oxidar esse álcool para formar um composto carbonílico? Os álcoois primários, eles são oxidados, eles quando são oxidados, eles passam primeiro ao aldeído e depois ao ácido carboxílico, certo? Então, essa oxidação é razoavelmente fácil de se proceder ao ácido carboxílico. A gente tem um pouco mais de dificuldade para parar no aldeído. Eu vou mostrar para vocês a seguir. Os álcoois secundários são oxidados a cetonas somente, e os álcools terciários, como vocês acredito podem adivinhar, não vão ser oxidados a compostos carbonílicos, porque eu não tenho como formar uma ligação dupla sem eliminar um radical alquílico. Bom, como é que essa oxidação acontece? Eu tenho, nesse caso aqui, eu vou fazer com que o meu álcool, a minha hidroxila, se ligue formando um bom grupo abandonador, digamos assim, se ligue a um bom grupo abandonador, e esse composto aqui, com a hidroxila ligada a esse grupo abandonador, agora, quando ele tem um hidrogênio, pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono carbinólico, esse hidrogênio pode ser atacado por uma base, e aí eu tenho a formação da carbonila, da ligação dupla CO, e a liberação, a saída desse grupo abandonador. Formei minha carbonila, aqui eu tenho o ácido conjugado da base que eu usei e o grupo abandonador, certo? Então é uma reação de oxidação que passa por uma etapa de eliminação. No caso das cetonas, a reação para aqui. Quando o meu composto, quando o meu álcool é terminal, quando ele é primário, essa carbonila do aldeído formada em meio aquoso, ela vai estar em equilíbrio, o aldeído vai estar em equilíbrio com o seu aldeído hidratado, né, com o acetal. Se eu formo o acetal, se eu tenho um meio aquoso, eu formo esse acetal e o meio ainda é oxidante, eu vou chegar no ácido carboxílico. Então, se o meu produto desejado é o ácido carboxílico, ótimo, não tenho problemas. Se o meu produto desejado é o aldeído, eu
preciso fazer alguma coisa para evitar essa hidratação. Porque sendo hidratado, ele vai paulatinamente formar o meu produto final de oxidação. Bom, os agentes oxidantes mais comuns, eu tenho vários agentes oxidantes disponíveis na literatura, mas os reagentes de cromo eles são bastante usados e muito eficientes também, são oxidantes muito fortes. O reagente de Jones é um dos mais famosos que usa cromo hexavalente para que a reação aconteça. Então, eu posso usar cromo na forma de óxido de cromo ou de dicromato de sódio e ácido sulfúrico, certo? Então, essa combinação aqui é chamada de reagente de Jones e ela é usada para oxidar a minha hidroxila ao composto carbonílico, certo? Então, eu vou fazer a reação de protonação primeiro eu formo ácido crômico a partir, tanto faz, pode ser do óxido de cromo ou do dicromato. Em ácido sulfúrico eu vou formar o ácido crômico aqui. Eu vou protonar esse ácido e depois que esse ácido está protonado, o meu álcool vai atacar o cromo aqui no meio, certo? Agora a minha hidroxila ligada ao cromo está protonada, vem uma molécula de água, desprotona. E agora eu tenho a espécie com o cromato, com o éster cromato, que tem um hidrogênio, pelo menos um hidrogênio no carbono ligado a esse oxigênio. E aí eu uso uma base para desprotonar esse carbono, formo uma ligação dupla carbono-oxigênio e o meu éster cromato sai para formar o ácido no final, certo? Então, a primeira coisa que vai acontecer é a formação do aldeído. A primeira reação que vai acontecer é a formação do aldeído. Como eu ainda tenho o agente oxidante no meio, e essa reação é feita em meio aquoso, eu vou formar o hidrato do aldeído e, por fim, chegar ao ácido carboxílico. Então, a presença da carbonila, do aldeído, em meio aquoso, que gera primeiro o hidrato, e ainda assim oxidante, vai levar à formação do meu ácido carboxílico, certo? E aí vocês podem treinar e desenhar o mecanismo e a gente revê na próxima aula. Bom, outro agente oxidante muito usado para a formação de compostos carbonílicos e carboxílicos é o permanganato, certo? Então, a gente já viu oxidação de ataque à dupla ligação com o permanganato, a gente já viu oxidação do permanganato usando permanganato anteriormente, mas agora com o álcool eu tenho a formação do meu carboxilato e, por fim, do ácido carboxílico com a liberação de óxido de manganês, que é bem semelhante a essa formação do óxido de manganês, a redução do permanganato a óxido de manganês, é semelhante ao que a gente viu para as duplas ligações, certo? Então aqui eu tenho a hidroxila atacando o manganês, eu tenho transferência, eu vou formar a espécie ligada ao manganato, ao permanganato, protonada, vou ter transferência de próton, novamente eu tenho uma base que vai atacar esse hidrogênio do carbono inicialmente carbinólico, com uma reação de eliminação, a saída desse grupo aqui, certo? Vai formar o meu composto carbonílico, se for um aldeído vai formar, aliás, se for um álcool primário vai formar um aldeído, e novamente, em meio aquoso, em meio oxidante, esse aldeído, por fim, vai ser mais uma vez atacado para formar o ácido carboxílico, certo? Então, eu tenho essa dificuldade de parar a reação no composto é, oxidado, mas antes de chegar no grau máximo de oxidação, que seria o ácido carboxílico. Né? A parada no aldeído é que formar o aldeído é que é um problema usando os métodos que a gente viu até aqui, certo? Principalmente porque essas reações que eu mostrei até então, elas precisam ser realizadas em meio aquoso.
E aí, como é que a gente faz para evitar essa formação da carboxila, do ácido carboxílico no final? Eu tenho formas diferentes de fazer isso, mas duas oxidações bastante comuns são aquelas usando clorocromato de piridínio e a oxidação de suerno. Essas oxidações, elas param no aldeído, elas não seguem para o ácido carboxílico, porque elas podem ser feitas em meio livre de água, certo? Então, são bastante úteis em rotas sintéticas que demandam como produto final o aldeído. E aí, se eu não tenho água no meio, eu não formo esse hidrato, e sem o hidrato eu não formo o ácido carboxílico. Certo. O clorocromato de piridínio, PCC, ele é essa espécie que vocês veem aqui. Ele pode ser preparado através do uso do óxido de cromo, do ácido clorídrico e da piridina. A reação de óxido de cromo, primeiro com ácido clorídrico, depois com a piridina vai formar o clorocromato de piridínio. E aí, esse PCC formado, ele vai reagir da mesma forma que a gente viu, o mesmo mecanismo que a gente viu anteriormente, só que ele pode ser feito, a reação pode ser feita em solvente orgânico livre de água, certo? E aí, quando eu não tenho água no meio, eu não formo o hidrato e a minha reação para no aldeído. Para álcools secundários, o mecanismo é exatamente igual ao que a gente viu anteriormente, eu só posso ir até acetona, então ele para na acetona. Então, a maior utilidade desse mecanismo com o PCC é a formação de aldeídos. Aqui é a reação de formação do PCC em si, então eu faço uma reação de óxido de cromo com ácido clorídrico, formo um ácido clorocrômico, depois o ácido clorocrômico vai reagir com a piridina e eu vou formar o sal clorocromato de piridina, certo? A, a ordem de adição, quando eu vou preparar o PCC, ela é importante, porque caso eu erre, eu preciso fazer essa primeira etapa, óxido de cromo com HCl, para só então, depois que o ácido clorocrômico é formado, eu adicionar a piridina. Se eu erro essa ordem de adição, a piridina ela reage com o óxido de cromo para formar o reagente de Saré, Sarret, não sei. E esse reagente, esse erro no procedimento reacional, ele pode gerar consequências graves, porque esse reagente aqui, ele se eu coloco o HCl depois, eu tenho risco de explosão e de chama, né? Produção de chama, então tem um risco de acidente alto se eu errar essa ordem de adição. Tá, então a gente viu uma forma de produzir o aldeído, e agora a segunda, que eu mencionei anteriormente, que é a oxidação de Swern, onde eu uso DMSO, cloreto de oxalila e uma base, geralmente trietilamina. Essa reação ela é feita também meio livre de umidade e a baixa temperatura, e a vantagem dela, como eu falei anteriormente, é formar o aldeído. Obviamente, ela também, se eu tiver um álcool secundário, ela também vai formar acetona, certo? Bom, esse aqui é o mecanismo. Então, eu vou usar o dimetil sulfóxido, né, DMSO, cloreto de oxalila, para formar um sal de cloro de metil sulfônio, liberar CO2 e CO, certo? Essa espécie aqui, agora, esse sal, cloreto de dimetil sulfônio, ele tem esse enxofre carregado positivamente, então deficiente em elétrons, e esse sal, essa região positiva do enxofre, ela vai ser atacada pelo oxigênio do meu álcool, por um par de elétrons desse oxigênio do álcool. Eu vou ter a saída do cloreto, vai capturar o hidrogênio, então por isso que eu saio com HCl, e eu vou formar a minha espécie com um álcool ligado a esse dimetilsulfeto, certo? Essa porção de metilsulfeto aqui. A base, aquela amina que eu mostrei anteriormente, ela vai atacar esse hidrogênio, certo? Eu vou sair com o ácido conjugado dessa base, e agora eu consigo formar a dupla ligação com a eliminação desse hidrogênio aqui. Então eu vou formar o meu composto carbonílico, se for um álcool primário,
o aldeído e vou liberar dimetilsulfeto, certo? É uma reação também bastante eficiente, bastante útil e ela tem um, digamos assim, um contraponto adicional, que é a formação de uma espécie bastante com um cheiro bastante desagradável, mas ela funciona muito bem. Certo, então a gente viu como a partir de álcoois formar compostos carbonílicos, a partir de compostos carbonílicos formar álcoois. Mas esses álcoois eles também podem ser formados a partir de uma espécie que não tem carbonila, ou uma espécie que tem carbonila, mas tem halogênio, então eu tenho outras possibilidades, certo? Uma das formas mais comuns de formar álcoois em rotas sintéticas é o uso de compostos organometálicos, principalmente organolítio e organomagnésio. Então, se eu tenho, por exemplo, um haleto de alquila, eu posso fazê-lo reagir para formar o alquilítio, aqui no caso o N-butilítio. O N-butilítio é um reagente comercialmente disponível, eu consigo comprar isso aqui. Ele vem dissolvido em solvente orgânico, porque ele é muito reativo, ele reage violentamente com umidade, com água, então ele precisa estar em solução. E então eu tenho os alquilídeos, são bastante usados, e eu tenho também os reagentes de Grignard, onde eu tenho um organo halogênio magnésio, certo? Nos dois casos, esses dois casos podem ser usados para formar álcoois. Os solventes mais comumente usados nessas reações são éteres, principalmente o THF, tetraidrofurano, certo? Porque a reação precisa ser feita livre de umidade. E aí o solvente ele serve também para estabilizar o meu reagente de Grignard, no caso do magnésio. Então, ó, os reagentes organometálicos, de lítio e magnésio nesse caso, eles são bases fortes. Então eu não posso ter água no meio. Se eu quiser que esse reagente ataque um carbono, eu não posso ter umidade, não posso ter água no meio, porque ele vai atacar primeiro a hidroxila, o hidrogênio da água, ou do solvente prótico que eu esteja usando, e não o carbono, se eu quiser fazer uma nova ligação carbono-carbono. Bom, a reação de Grignard é a razão das mais conhecidas dentro da síntese orgânica. Ela tem mais de 100 anos, né, desenvolvida por Victor Grignard no começo do século passado, e ela consiste na formação de um composto halo-organo-magnésio que gera um carbono com característica de carbânio, com carga parcial negativa. Esse carbono vai atacar a minha carbonila, de aldeídos, cetonas, enfim, e vai formar o meu alcóxido com o sal de magnésio ligado aqui, certo? Depois eu trato esse intermediário com água, em meio geralmente levemente ácido, e vou formar o meu álcool, no final das contas. Então, o formaldeído leva ao álcool primário, aldeídos maiores levam a álcools secundários e cetonas levam a álcools terciários, certo? Então eu consigo preparar álcools com diferentes graus de substituição a depender da minha necessidade. A gente está muito acostumado a tratar o adulto de Grignard atacando a carbonila numa reação de Grignard, mas ele não ataca somente carbonilas. A reação de Grignard, o adulto de Grignard, é um reagente bastante versátil e ele pode atacar vários tipos diferentes de carbonos com centros positivos, com cargas parciais positivas. Então, eu posso atacar um epóxido, né, um oxirano aqui, eu posso atacar outros grupos funcionais. Então, adultos de Grignard eles reagem com diferentes grupos, então são bastante úteis em síntese orgânica e bastante versáteis, certo? Desde que eu tenha uma região com deficiência de elétrons, esse meu carbono negativo, carbono com carga parcial negativa, caráter de carbânio, pode atacar. Bom, por fim, a gente mostrou como é que os álcools
reagem. Mas eu posso também ter situações onde eu não quero que a hidroxila reaja. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, eu tenho aqui duas funções orgânicas na mesma cadeia, uma hidroxila de um lado e um bromo do outro. Digamos que eu queira fazer uma reação usando essa porção do bromo e eu quero preservar a minha hidroxila. Se eu coloco essa reação para acontecer num meio onde a hidroxila ainda está presente, por exemplo, se eu quero fazer uma reação de Grignard, mas eu ainda tenho essa hidroxila, a minha hidroxila, o meu hidrogênio da hidroxila, vai reagir com a região negativa, com o adulto de Grignard, por exemplo, formado. Então, antes de fazer a reação, eu preciso proteger essa hidroxila, eu preciso evitar que ela reaja. Um dos jeitos mais comuns de fazer isso é usar um grupo protetor. Os silanóis são os mais comumente usados, mas eu tenho outros tipos de grupos funcionais também. A gente usa bastante TBS, TBDMS, grupos silando, formando ésteres silânicos, onde eu vou proteger essa hidroxila, ela não vai reagir com um ataque básico ou nucleofílico, e eu faço a reação que eu quero fazer, formei o meu álcool aqui com a reação de Grignard, e depois eu posso vir aqui e desproteger essa hidroxila usando o reagente apropriado, usando o meio ácido. Então eu consigo tanto fazer com que ela reaja, que a hidroxila reaja no momento em que eu desejo, como também eu posso evitar que ela reaja usando um grupo protetor, certo? Então, álcoois são grupos funcionais, né? A hidroxila de um álcool é um grupo funcional muito versátil e com ele a gente consegue preparar vários outros compostos, fazer novas ligações carbono-carbono, oxidar, reduzir, é, transformar num grupo abandonador mais eficiente e assim tornar a minha reação de substituição mais eficiente. Então eu tenho várias possibilidades para reações utilizando álcoois, certo? Então a gente encerra por aqui e na próxima aula nós faremos os exercícios e vamos tirar as dúvidas de vocês.